Oi, turma. Boa tarde. Um feliz domingo de Ramos a todos. E vamos aqui dar sequência ao nosso trabalho, né? Estou aqui gravando mais uma aula para vocês. Hoje iremos falar um pouco das proteínas, né? Nós falamos do metabolismo de lipídios, falando do metabolismo de glicídios, né? De carboidratos. E hoje nós vamos falar de, é, de proteínas. Só as proteínas são essenciais para o nosso metabolismo, para a formação e manutenção da nossa vida. As proteínas, elas vêm da nossa alimentação, mas elas são absorvidas após a digestão na forma de aminoácidos. E no fígado e em outras células do nosso organismo, esses aminoácidos são utilizados para a realização, para a formação de novas proteínas. Tá? Bom, então, as proteínas, elas são essenciais a todas as células vivas do nosso organismo, estão relacionadas praticamente com todas as funções fisiológicas do nosso corpo, além de desempenhar papéis importantes na formação da estrutura celular. Elas são polímeros de alto peso molecular, cuja unidade básica são os aminoácidos. Vejam vocês aí as funções, algumas das funções das proteínas. Catalisadores. O que são catalisadores? Catalisadores são substâncias químicas, no caso aqui proteínas, que aceleram reações. Vocês lembram, na química orgânica, né, segundo ano do segundo grau, que as reações orgânicas elas são catalisadas, elas são aceleradas e na maioria das vezes por outras proteínas. Elementos estruturais. A nossa membrana celular ela é lipoproteica. Então a maior parte da nossa membrana celular é feita de proteína. Armazenamento. Tá? Por exemplo, a ferritina. A ferritina é uma proteína que faz a armazenagem do ferro, né? O estoque de ferro no nosso organismo. Ferro esse que é essencial para o transporte de gases no nosso sangue. Então, a ferritina ela tem esse papel. Veículos de transporte. Vamos falar na proteína mais abundante do nosso organismo, né? Que é a albumina. Ela tem a função de transporte de medicamentos, de outras substâncias químicas no nosso organismo, como a glicose mesmo, tá? Funcionam como hormônios, exemplo, a insulina, né? E o que são hormônios? Hormônios são substâncias químicas, que nesse caso aqui está sendo proteínas, que fazem com que uma glândula acessória do nosso organismo funcione, né? Então, os hormônios são importantíssimos. Além disso, como anti-infecciosos, os anticorpos, né? A gente vê que os anticorpos, eles são essenciais para a nossa vida. Aí agora a nossa pandemia de coronavírus, né? E a esperança é que todos sejam contaminados para que haja formação de anticorpos e esse vírus não consiga mais causar tantos danos nas pessoas. Enzimas, né? As enzimas, elas são também facilitadores de reações metabólicas, como as transaminases, as amilases, as lipases e etc. Como nutrição, né? As proteínas também elas são importantes para a nossa nutrição. Elas fazem parte da nossa terceira fonte energética. A primeira são os carboidratos, a segunda os lipídios, a terceira são as proteínas. Então, para que um organismo vivo entre em falência, há necessidade de esgotar toda a sua carga de carboidratos de estoque, depois a sua carga de gordura
e depois ainda ele consegue transformar proteínas em glicose para que ele não morra. Tá? Somente depois, o final do estoque de proteínas, é que ele vai entrar em falência. Tá? E além disso, funciona também como agentes protetores, né? O sebo, por exemplo, as proteínas de revestimento. Ok, gente, olha quantas funções nós temos nas proteínas. E qual é a fonte de proteínas que nós temos? Carne, né? Carne branca, carne vermelha, carne de qualquer jeito, né? Inclusive a carne de soja. Feijão, a soja, as amêndoas, leite, queijo, iogurte, entre outras fontes. Tá? Então, essas fontes devem vir através da nossa alimentação. Então, é importante que a gente faça uma alimentação saudável, balanceada, para que não haja falta de proteínas. Bom, as proteínas, quanto à sua composição, elas podem ser simples ou conjugadas, tá? Quanto ao número de cadeias, elas são monoméricas ou oligoméricas. E quanto à forma, elas são fibrosas ou são globosas. As proteínas, elas correspondem a cerca de 80% do peso dos músculos desidratados. Então, se eu pegar um quilo de músculo e tirar a água dele, 80% do que sobrar são proteínas. Tá? Também ela representa cerca de 70% da pele e 90% do sangue seco. Então, todas as enzimas, elas são proteínas, mas nem toda proteína é enzima. Antigo isso, não é? Mas vale ainda para nós aqui. Tá? Então, devido ter uma grande variedade de funções na célula, elas podem ser divididas em grandes grupos, como as dinâmicas, que são aquelas de transporte, e as estruturais, que são, por exemplo, as proteínas que compõem o nosso colágeno. Então, as proteínas simples é aquelas que, quando hidrolizadas, ou seja, quando metabolizadas, elas liberam somente aminoácidos. As conjugadas, além de aminoácidos, elas liberam outros radicais. Exemplo de proteína simples, albumina. Exemplo de proteína conjugada, a hemoglobina, que ao ser degradada, ela libera globina e libera um grupamento chamado de heme, em que nele constitui também o ferro. Bom, as proteínas fibrosas, elas são insolúveis nos solventes aquosos e possuem pequenas moléculas, né, e possuem pesos moleculares muito elevados. Então, as proteínas fibrosas, elas são insolúveis nos solventes aquosos e possuem um peso molecular muito elevado. Pertence a essa categoria as proteínas chamadas estruturais, como o colágeno, as queratinas do cabelo, tá? São proteínas insolúveis em água. E as globulares? São aquelas de estrutura espacial mais complexa e mais ou menos esférica, geralmente solúveis em água, como, por exemplo, a albumina, como, por exemplo, os anticorpos, a hemoglobina. Tá? Bom, as proteínas, elas podem estar apresentadas no nosso organismo de forma estrutural primária, secundária, terciária e quaternária. Então, a primária é aquela sequência de aminoácidos que nós temos, né? Glicina, leucina, valina, cistina, glutaminas, e aí vai, né? Os 20 aminoácidos essenciais. Então, ela é destruída por hidrólise, né? Ou seja, ela quando sofre a ação degradativa, ela libera somente aminoácidos. Pessoal, as proteínas todas no nosso organismo, elas têm prazo de validade. Então, elas são formadas e, em algum momento, elas são deterioradas, são destruídas, tá? Liberando aminoácidos que podem ser utilizados novamente. A secundária, né? A estrutura secundária das proteínas.
ela é dada pelo arranjo especial, né? Um arranjo espacial que você enxerga essa proteína, né? Onde ocorre uma rotação desses aminoácidos entre si e vai ter a rotação dessas ligações peptídicas rodando os grupamentos amina e carboxila entre si. Tá? A terciária ocorre a presença de um arranjo espacial de aminoácidos distante entre si na sequência polipeptídica, tem uma forma tridimensional e as cadeias polipeptídicas podem se organizar em domínios, regiões entre si, ligados entre si por segmentos lineares. E depois nós temos a estrutura quaternária, né? Que é uma estrutura já das proteínas maiores, né? Aquelas proteínas chamadas de oligoméricas, e as subunidades da molécula, onde mantém unida por forças covalentes, como pontes de sulfeto, ligação não covalentes, pontes de hidrogênio. É o caso, um exemplo da hemoglobina. Então, aqui nós temos uma sequência, né, das estruturas primária, secundária, terciária e quaternária, para vocês terem uma ideia de como é que isso acontece. Tá? A síntese proteica, ela ocorre dentro de células, principalmente dentro dos hepatócitos, tá? Aí vocês vão lembrar lá daquela transcrição do DNA, do RNA. Então, cada célula produz o tipo de proteína que necessita, tá? De acordo com a sequência genética dela para a sua produção, né? Lembra que os ribossomos é que contém o RNA mensageiro que vai codificar essas proteínas. E o processo é realizado com a combinação dos 20 aminoácidos essenciais. Tá? Pessoal, as proteínas totais do nosso organismo, elas são compostas por 2 tipos de proteínas apenas. Tá? Nosso organismo ele possui a albumina e as globulinas. Então, toda proteína no nosso organismo que não seja a albumina, nós chamamos de globulinas. Então, a proteína total é uma medição aproximada da proteína que está no sangue. Tá? A proteína total que está diluída no sangue, na nossa circulação, e não a proteína total do nosso organismo. Aqui está no músculo, na pele, não. Somente a que está no vaso sanguíneo, tá? E essa proteína total no nossa corrente circulatória, ela tem valores referenciais que auxiliam na elucidação do estado nutricional do paciente, da presença ou não de doenças renais, de doenças hepáticas e muitas outras condições. Tá? Então, a dosagem, a quantificação das proteínas é importantíssima para a clínica médica. O fracionamento dessas proteínas plasmáticas, com exceção do fibrinogênio, que se separa por coagulação, é importantíssimo. Ele se divide em albumina e globulinas. As globulinas são classificadas em 3 classes, subclasses. As alfa-globulinas, as beta-globulinas e as gama-globulinas. Tá? Então, a albumina é a proteína mais abundante no nosso organismo. É uma das proteínas que mais tem função no nosso organismo. Tá? Ela representa cerca de 60% a 70% das proteínas séricas do nosso organismo. Sintetizada exclusivamente no fígado, tem uma vida média em torno de 20 a 30 dias. É uma vida média curta. Tá? Então, essa proteína ela tem um prazo de validade, em cerca de 20 a 30 dias. Eu não sei se vocês se lembram, quando a gente estudou diabetes mellitus, que eu falei para vocês da dosagem da frutosamina. A frutosamina é a glicose ligada à albumina. E como ela tinha uma vida média em torno de 20 a 30 dias, ela era útil para avaliar a ação de uma terapia com insulina,
se essa insulina, se essa frutosamina estivesse muito alta, é sinal que a insulina não estava sendo suficiente, precisava de aumentar a dose. Se essa frutosamina estivesse muito baixa, é sinal que a dose de insulina estava alta. Então, serve para o médico para regular a quantidade de insulina aplicada no indivíduo. Tá? E as globulinas? Como eu já disse antes, né? Elas são divididas em alfa-1, alfa-2, beta e gama. As proteínas que correm na eletroforese, e a gente vai falar daqui a pouco sobre essa eletroforese, é a forma de separação dessas proteínas. Aquelas que correm junto com as alfa-globulinas são todas proteínas globulinas, tá? Que correm nessa fração alfa. As beta são aquelas que têm, como por exemplo, a transferrina, o fibrinogênio, tá? E também as gama-globulinas, que o próprio nome diz, são os anticorpos, tá? Imunoglobulinas, da classe G, da classe M, da classe A, da classe D, da classe E, tá? Então, essas imunoglobulinas são proteínas que funcionam como anticorpos e correm na eletroforese como sendo uma gama-globulina. Dentre as globulinas que correm na região alfa, nós temos a alfa-1 antitripsina, que tem como função inibição de vários processos provenientes de neutrófilos e proteção contra a destruição da parede dos alvéolos. Então, o nosso tecido pulmonar, ele poderia sofrer agressões dessa tripsina, tá? Então, lá nós temos essas antitripsina, que são fatores contrários a essa tripsina, que não deixa que ocorra essa destruição. Nós temos a alfa-1 glicoproteína ácida, que tem função primária de inativar progesterona, além de interagir com algumas drogas, aumentada em todos os processos inflamatórios, tá? Tanto é que ela faz parte, aí a gente vai ver isso lá na imunologia, das provas de atividade inflamatória, tá? A dosagem dessa alfa-glicoproteína ácida. Alfa-1 fetoproteína é uma proteína fetal, tá? Que, caso ela esteja em deficiência, ela pode dar distúrbios na formação do tubo neural de crianças e levar a problemas de formação do feto, tá? E temos as alfa-lipoproteínas. Se vocês lembram na aula passada, também na aula virtual que eu passei a vocês, lá falava sobre as as lipoproteínas, tá? As lipoproteínas, elas são transportadoras de lipídios e são formadas por proteínas e lipídios. As proteínas são as apoproteínas e os lipídios é o colesterol e o triglicérides. Lembram disso ainda? VLDL, LDL, HDL. As globulinas, né? Nós temos a região alfa-2. Então, nós fazemos a alfa-1, agora vamos falar da alfa-2. Nós temos a apitoglobina, transportadora de hemoglobina para o retículo endotelial para ser degradada. Então, é uma proteína importantíssima na degradação dos eritrócitos, né? Que libera a hemoglobina para ela ser degradada. As globinas são reaproveitadas e o grupamento M se transforma em bilirrubina, que vai ser eliminada através de fezes e de urina. Tá? Nós temos a ceruloplasmina, que ela é fixadora de cobre, tá? Está aumentado nas anemias, diminuído nas anemias e aumentado nas neoplasias. Então, ela serve como um marcador tumoral também. Região beta, olha lá, ó, transferrina, a beta-lipoproteína, então nós temos alfa-lipoproteína e beta-lipoproteína. E também temos a fração do complemento. Complemento, a gente vai ver na imunologia, é um grupo de cerca de mais de 30 proteínas que auxiliam no processo da imunidade humoral e celular. Tá? Então, chama complemento exatamente por isso. Nós temos as beta-2, que é o fibrinogênio,
né, a fração C3 do complemento e as beta-2 microglobulinas, que tem uma função na formação também do tubo neural. E por último, as imunoglobulinas, né, que eu já tinha falado para vocês, que são as IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, as imunoglobulinas que são anticorpos formados pelo nosso organismo, principalmente pelas células B, né, linfócitos B, para auxiliar na nossa imunidade. Bom, laboratorialmente, o proteinograma, né, e aí a gente convém aqui lembrar que a nossa tabela de procedimentos laboratoriais, ela tem lá 3 maneiras de apresentação para a solicitação de exames para quantificar as proteínas. Nós temos o proteínas totais e frações, que é o exame mais simples, tá? E ele é a dosagem da proteína total, a dosagem da albumina e o cálculo da globulina. E temos o proteinograma, que alguns também chamam de eletroforese de hemoglobinas. Nesse a gente vai fazer a quantificação fracionada dessas globulinas. Então, além de quantificar a albumina, ele quantifica também as globulinas através de suas frações, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e a gama globulina. Tá? Aqui nós temos um desenho esquemático de uma eletroforese. Tá? Então, mostrando ali, ó, que as frações que podem observar são albumina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e gama. Tá? A fração que mais corre é a albumina, a que menos corre é a gama globulina. Quando a gente fala corrida eletroforética, é porque as proteínas são substâncias apolares, né? São substâncias que migram de um polo positivo para um polo negativo. Então, quanto mais ela migra, mais ela tem menor peso molecular e também mais carga elétrica. Nós vamos falar nisso daqui a pouco mais calmo, tá? Então, mostrando aqui um gráfico, né? Um esquema mostrando os vários tipos de proteínas, tá? Aqui mostrando um equipamento que faz eletroforese, tá? Um equipamento esse aqui automatizado, diferente daqueles que vocês veem lá com o Hernani na biologia molecular, tá? Mas o princípio é o mesmo, tá? O princípio é o mesmo, só que esse aqui é um equipamento mais sofisticado, é um equipamento automatizado, tá? Aqui nós temos os valores, olha lá, a albumina representando de 57% a 74% das proteínas séricas, e aí tem o quantitativo das outras, né? Olha lá, ó, alfa, cerca de 10 a 20%, a beta de 10 a 12, 13%, e as gamas de 10 a 20%, tá? Lá em cima em percentagem, valores relativos, e embaixo elas em valores absolutos, né? Então, as proteínas plasmáticas no nosso organismo têm um quantitativo de 4 a 8 gramas por decilitro. Alguma literatura fala em 5 a 9, isso vai variar de autor para autor, mas não foge muito disso aqui, tá? Vejam lá, a albumina 3,5 a 5,5 é cerca de 70% daquela quantidade inicial ali, tá? Quanto à forma de avaliação e a eletroforese, elas, então, a gente constitui a formação de um campo elétrico, tá? E esse campo elétrico sempre numa fase líquida tamponada. A albumina, como ela é mais eletronegativa, ela corre mais para o polo positivo, então ela é colocada ali no polo negativo e ela descabela para o lado positivo de forma mais rápida. Assim que separa as proteínas, tá? As partículas carregadas eletricamente, olha, então aqui está explicando como que faz a eletroforese. Ó. As partículas carregadas eletricamente deslocam nesse campo elétrico, tá? E esse campo elétrico é um polo positivo e um polo negativo, tá? Onde aquelas
com sinal contrário se atraem. Então, íons positivos migram para o ânion e os íons negativos para o ânodo. Tá? Então, íons positivos para o cátodo e íons negativos para o ânodo. As propriedades do meio líquido são essenciais para a separação das proteínas. Tá? Ou seja, essas propriedades são o pH, então nós temos eletroforese em meio ácido, nós temos eletroforese em meio alcalino, a força iônica, ou seja, a quantidade, a voltagem desses polos positivo e negativo é importante, a viscosidade, ou seja, a diluição que a gente faz dessas proteínas, tá? A constante elétrica, a temperatura em que isso ocorre. Então, tudo isso é importante para separar, né? Para separar e quantificar essas proteínas. A mobilidade eletroforética ela depende do campo elétrico em um meio tamponado. Então, isso é importantíssimo. Questão número 4 da prova, resposta letra C de aniversário. Então, a carga elétrica das proteínas depende do pH do meio. O pH tem que ser superior ao ponto isoelétrico. O ponto isoelétrico é aquele ponto em que as proteínas ficam quietinhas, não migram. Tá? A proteína fica com carga positiva e vai para o ânodo, mas se o pH é inferior ao ponto isoelétrico, ela migra para o cátodo. Então, por isso a importância de saber qual pH, que a gente tem que utilizar. Tá? Aqui mostrando ainda, né, a formação dos campos elétricos, né, e o pH do meio. Tá? Pessoal, aqui nós temos vários tipos de eletroforese e nós vamos querer que vocês aprendam, por exemplo, a eletroforese convencional. Né? As proteínas migram em meio de suporte, ou seja, esse meio de transporte das proteínas geralmente é o gel de agarose, o acetato de celulose, a policrilamida, tá? Ou seja, é onde eu deposito o meu material que tem proteína e ele tem que ter uma porosidade para que essa proteína consiga migrar nesse material, tá? Então, geralmente, o mais utilizado é o gel de agarose, que é nada mais do que uma gelatina, tá? Um agar, igual aquele agar da microbiologia, e aí vai depender da consistência, da quantidade que a gente coloca, tá? Essa eletroforese capilar, nós não temos ela aqui na UBRA, né? Ela é uma eletroforese feita mais para biologia molecular, né? HPLC, que é a cromatografia líquida de alta performance, então é a separação de proteínas através de eletroforese. Tá? Aqui nós temos uma foto, em cima o gráfico, e embaixo nós temos a foto de uma eletroforese. Tá? Então, depois de feita a eletroforese, a proteína ela não tem cor. Tá? Mas o que acontece? Depois que ela faz a sua migração, a gente faz uma coloração e a gente consegue ver ali, ó, as bandas eletroforéticas coloridas de azulzinho. Tá? Muito legal. Então, aqui nós temos a descrição da técnica direitinho, eu quero que vocês leiam, e depois, se tiverem dúvida, nós vamos ter um fórum para discutir isso aqui, e a gente vai tirando as dúvidas, tá? Aqui está a ação eletroforética, né? A fixação e a coloração das partes proteicas, ó. Então, aqui ele fala que cada banda corresponde a um pico, cuja altura é proporcional à intensidade da coloração, e o integral da superfície ele é proporcional à quantidade relativa de proteínas. Então, mostrando, né, que o quantitativo de proteínas ele é proporcional à quantidade de cor azul que nós temos. Tá? E a expressão dos resultados, eu já tinha dito para vocês lá que ele é feito de forma relativa e de forma absoluta. Né? Aqui nós temos... falando de cada tipo de proteína e as alterações que nós podemos encontrar e qual o significado dessas alterações. Então, a albumina, nós já falamos que é a proteína mais abundante do nosso organismo, né? Ela tem menor peso molecular, respondendo por cerca de
60 a 70% do total de proteínas séricas, tá? É sintetizado exclusivamente no fígado, tem uma vida média em torno de 20 dias e apresenta funções como transporte e manutenção da pressão oncótica ou osmótica do nosso plasma sanguíneo. Então, olha lá, ela tem um menor peso molecular, por isso ela corre mais do que as outras, tá? As alterações. Eu posso ter tanto o aumento como a diminuição dessas proteínas no meu sangue, no meu plasma sanguíneo, tá? A hiperalbuminemia, ela é uma condição rara, tá? Ela geralmente vai estar presente quando eu tenho uma hemoconcentração, quando o paciente está, por exemplo, desidratado, quando ele tem diarreias, vômitos, sudorese intensa, diabetes insípidos e méritos, né? Porque ele urina demais e perde muita água. Então, geralmente acontece quando o camarada tem um processo de desidratação. Agora, a diminuição da albumina, ela pode acontecer ou por má formação, tá? E essa má formação, ela pode acontecer por inanição, o camarada não alimenta bem, né? Ele não tem fonte de aminoácidos e esses aminoácidos vão acabando e ele não vai dar conta de formar novas proteínas. Pode ser também uma má formação por dano hepático, tá? Então, uma cirrose, um câncer hepático, uma inflamação, uma hepatite, né? Pode cursar com uma diminuição de albumina. Então, gente, olha, por aí a gente já vê que a dosagem de albumina é um teste de função hepática, tá? É um teste de função hepática. Também as síndromes nefróticas, onde o rim nosso ele tem um limiar para eliminar proteína. Eu sempre pergunto isso nas minhas aulas. É normal o camarada ter proteína na urina? E muitas pessoas falam não, mas é normal sim, tá? Quando a gente faz aquele exame da fitinha lá, a gente vai ver que é normal até 30 miligramas por decilitro de urina, tá? Lembrando que as nossas proteínas séricas são em gramas, tá? Então é normal ter até 30 miligramas. Então por isso que se faz a dosagem da proteína na urina. É importante. Quando o camarada tem proteína na urina com valor superior a 30 miligramas por decilitro, é sinal que o rim dele está com a sua função comprometida e ele não está conseguindo reter a proteína como precisaria. Então, ele está perdendo proteína pela urina. Ok? Alfa-1 aumentado e diminuído. Quando que ela está aumentada? Lembra que eu falei que a alfa-1 glicoproteína, elas são sintetizadas no fígado, também em outros tecidos, como pulmão, pâncreas, gastrointestinal, né? As principais alfa-1 glicoproteínas são as antitripsina, a glicoproteína ácida e a alfa-fetoproteína. Ela está aumentada em processos inflamatórios, tá? Agudos, de qualquer origem, tá? Neoplasia, destruição tissular, queimadura, qualquer processo inflamatório, elas vão estar aumentadas, tá? E diminuídas quando não tem formação, na cirrose ou na desnutrição, tá? Alfa-2, né? São glicoproteínas que incluem ali a aptoglobina, né? A alfa-2 macroglobulina e a ceruloplasmina. Essas proteínas ocorrem diminuição pela mesma forma. Agora, o aumento ocorre em síndrome nefrótica, nas icterícia obstrutiva, nas anemias hemolíticas, onde há grande formação de hemoglobina, né, livre, e comprometimento pulmonar, gastroenterites, úlcera péptica, etc. E as beta? Aumentado. Ocorrem todos os processos patológicos em que há hiperlipemia. Olha aí, gente, olha. Então, lembra que eu falei lá quando eu estava falando de lipidograma? Que quando eu tenho um aumento de qualquer fração, LDL, VLDL ou HDL, eu vou ter um aumento nas proteínas aqui, ó. Tá? Beleza? E as gama-globulinas, aumentado ocorre nas infecções, nas inflamações, né? Infecções podem ser virais, bacterianas, fúngicas, parasitas, qualquer coisa, tá? Inclusive doenças autoimunes,
tá? E diminuído ocorre quando há uma baixa da resistência imunológica, né? Nas infecções crônicas persistentes, como sífilis, AIDS, tá? Então, o indivíduo vai ter isso. Então, olha, o proteinograma é importantíssimo para a clínica médica, tá? Os médicos, eles necessitam saber o quantitativo de proteínas e também classificar quais os tipos e a quantidade de cada proteína, para que ele tenha noção do funcionamento do organismo do indivíduo. Ok? Muito obrigado e em breve estaremos juntos para conversar sobre isso de novo. Um abraço e boa tarde, um bom final de semana para vocês. Aliás, na verdade, início de semana, né? Domingo é o primeiro dia.